Fundada em 6 de julho de 1789, a cidade de Piratini conta atualmente com uma população de aproximadamente 20 mil habitantes. No início, a região já era habitada por índios de descendência guarani e charrua e por alguns espanhóis. Os índios migraram para a região do terceiro distrito de Piratini, às margens do rio Camaquã. Os primeiros colonizadores a chegarem nessa região eram oriundos do arquipélago dos Açores, conjunto de ilhas localizado na região de Portugal, que compreende a Ilha Terceira, Ilha da Alegria, Ilha da Madeira e a Ilha do Faial. Esses colonizadores foram enviados para Piratini pela rainha Dona Maria I, provavelmente em razão de que a região de Piratini, assim como o extremo sul, vinha sofrendo com as invasões espanholas e, para frustrar a entrada dos espanhóis para cá, teriam vindo esses portugueses. Cabe ressaltar que Piratini, ao ser colonizada, pertencia a Rio Grande, sendo dele seu terceiro distrito, conhecido como Cerro Pelado. Ao se instalarem em Piratini, os primeiros casais receberam uma ajuda da corte em mantimentos, ferramentas e animais para a criação, podendo assim construírem suas vidas por essas paragens. Desse modo, foi surgindo uma pequena vila, a população foi crescendo e a prosperidade da criação de gado bovino e do cultivo principalmente de linho e cereais como trigo atraíram novos habitantes e despertaram a atenção do governo imperial, que decidiu elevar o povoado à categoria de freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Piratini. A formalização do feito deu-se por alvará do príncipe regente Dom João VI de Portugal, documento datado de 3 de abril de 1810. Nesse período, moradores abastados começaram a construir casas ao redor da capela local, que fora construída em honra a Nossa Senhora da Imaculada Conceição, a qual havia sido ampliada pelo reverendo Jacinto José Pinto Moreira, primeiro vigário de Piratini. Em 1814, Piratini já era o terceiro município mais populoso do estado, com 3.500 habitantes. Em 1830, a cidade foi elevada à categoria de vila e inaugurou sua Câmara Municipal. Em 1835, com a eclosão da Revolução Farroupilha, não tardou para que Piratini, possivelmente por seu posicionamento geográfico e afeição ao movimento, fosse escolhida como sede do governo revolucionário. Nesse sentido, os prédios que pertenciam às famílias influentes do município passaram a ser usados para albergar as instituições do governo Farroupilha, dentre elas o Palácio do Governo, o Quartel Farroupilha, o Ministério da Fazenda e Interior e as oficinas do jornal O Povo. Em 6 de novembro de 1836, na Câmara Municipal de Piratini, foi eleito presidente da República Rio-Grandense o general Bento Gonçalves da Silva. Neste mesmo dia, foi determinado que nossa valente Piratini seria a primeira capital da República Rio-Grandense. É evento de destaque que na tarde de 6 de novembro de 1836 foi desfilado o pavilhão tricolor no trajeto da antiga Câmara Municipal até a Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. Mais tarde, em 1837, Piratini foi elevada à condição de cidade pelos revoltosos farroupilhas, os quais a encareceram com o título de muito leal e patriótica cidade de Piratini. Construída em 1810, a Fonte dos Pinheiros, popularmente chamada de Bica,
era a principal fonte de abastecimento da cidadela Piratini, guarnecendo os moradores com água pura e cristalina. Uma lenda permeia a história dessa encantadora fonte. Aquele que bebe a água da bica está destinado a permanecer para sempre em Piratini. Quando o assunto é lenda, outro prédio que guarda em suas antigas paredes muitas narrativas fabulosas é o Sobrado da Dourada. Prédio este erguido em meados de 1830 e que ostenta em sua história a trajetória do médico francês Afonso Gassier e sua esposa Dona Florinda Pimentel de Melo. Para além da residência, o sobrado abrigava o consultório médico e hospedava pacientes, sendo comum vê-los a desfrutar do sol na sacada. Tais narrativas indicam que o sobrado serviu como uma espécie de hospital. Muitos enfermos que lá pereceram foram sepultados nas proximidades do prédio, dando origem a um pequeno cemitério. Anos mais tarde, neste mesmo terreno, foi criado o chamado Cemitério dos Ricos, terreno hoje ocupado pelo Complexo da Corsã. Em 1860, o Sr. Afonso Gassier doou o terreno para a fundação do Cemitério Municipal Santo Afonso Maria de Ligório, consagrando assim esse solo sagrado com as memórias dos que ali encontraram paz eterna. Aos fundos do sobrado, prosperou uma das mais antigas fábricas de pólvora e fogos de artifício do país, a Fábrica dos Irmãos Gonzaga, célebres fogueteiros. Em 1837, por ocasião da posse de Bento Gonçalves da Silva, como presidente da República Rio-Grandense, os donos da fábrica generosamente doaram fogos para um grandioso espetáculo. Com o passar dos anos, a distinta senhora Doralina, conhecida como Dourada, herdou o sobrado de seus pais, Maria Augusta e Afonso Crespo, este sobrinho da primeira proprietária, Dona Florinda, conferindo ao prédio o epitáfio de Sobrado da Dourada. Nesse torrão de lendas, destaca-se a antiga crença de que a estátua do cachorro que repousa na beira da sacada é na verdade um guardião da cidade de Piratini, vagando pelas noites em constante vigília sobre as ruas. Tal mito é tão enraizado que vários moradores do imóvel depositam uma tigela de leite para alimentar o fiel guardião. Destacam-se na composição arquitetônica do prédio elementos da cultura luso-açoriana, entre os quais pequenos azulejos portugueses que compõem a fachada do prédio e as chamadas pinhas do espigão, símbolo da fortuna e da prosperidade, representando a força vital e a eternidade. Uma saga de esperanças, iniciada nos Açores, por aqui plantou as casas, por aqui fechou as asas e casais plantaram flores. Se vai, o sol da primavera sorri, as flores coloridas brotam, inspirando beleza pro mundo. A esperança renova, trazendo bom sentimento. O amor prolifera e brota nos corações. Linda flor das manhãs de primavera, teu perfume é tão bom, nas sementes o amor tu carregas. Linda flor das manhãs de primavera,
primavera, teu perfume é tão bom. Nas sementes o amor tu carregas. Sejamos como a primavera, renascendo a cada dia, colhendo as belezas da terra, cantando com alegria, vivo espalhando esperança a quem a alma está perdida. Busco a estrela esquecida que vive na alma da criança. Linda flor das manhãs de primavera, teu perfume é tão bom. Nas sementes o amor tu carregas. Linda flor das manhãs de primavera, teu perfume é tão bom. Nas sementes o amor tu carregas. Eis aqui uma encantadora casinha portuguesa, a mais antiga moradia de Piratini, erguida em 1789 pelas mãos de um português natural de Guimarães, o senhor chamado José Vieira Guimarães. Em 235 anos de construção, acompanhou cada passo da história de Piratini. Foi batizada Camarinha, por ter um torreão com um camarim, o qual era um espaço utilizado para as moças se arrumarem para irem às festividades do Teatro 7 de Abril. Prédio este que foi construído por volta de 1830 e funcionou durante 15 anos como teatro. Seus palcos recebiam atrações como orquestras, bailes e saraus. No período da Guerra dos Farrapos, foi muito frequentado por generais, ministros e intelectuais, que encontrava em seus salões alegria, música e poesia, verdadeiro alento para tempos tão difíceis. As casas falam em Piratini e eu as escuto em atenção eterna. Muitos não ouvem o que a pedra diz, enclausurados na surdez moderna. Meu verso atinge a lucidez daqueles que a identidade trazem junto a si. Por isso afirmo para todos eles: as casas falam em Piratini.
aprimorei o faro nas esquinas, entrei na dissonância dos mendigos. Na praça conversei com muitos velhos e andei nos seus caminhos percorridos. Eu fui guri do campo na cidade, com a mesma liberdade das distâncias. Apenas o meu verso demudou, de doce se amargou, chorou infância. No mais eu não mudei, ainda canto milongas no violão, que é mais um vício, e busco na janela inspiração, falando de um galpão neste edifício. No mais eu não mudei, ainda canto milongas no violão, que é mais um vício, e busco na janela inspiração, falando de um galpão neste edifício. eu quero manter vivo o que sorre do tempo que eu nem vinha na cidade. E agora, que ironia, eu sou saudade, querendo achar o tempo que perdi. Eu fui guri do campo na cidade, com a mesma liberdade das distâncias. Apenas o meu verso demudou, de doce se amargou, chorou infância. No mais eu não mudei, ainda canto milongas no violão, que é mais um vício, e busco na janela inspiração, falando de um galpão nesse edifício. No mais eu não mudei, ainda canto milongas no violão, que é mais um vício, e busco na janela inspiração, falando de um galpão neste edifício. Falando de um galpão neste edifício. Este meu jeito de alçar a perna, de mirar ao longe o horizonte largo,
É o contraponto de beber auroras quando ceva a alma pra sorver o amargo. Este silêncio que me traz distância, que me agrada um canto entre campo e céu. É o contraponto de acender o fogo, meço 1 metro e pouco da espora ao chapéu. Esta coragem de pelhar de adaga, de ser um gigante pela liberdade. É o contraponto de ajuntar terneiros, de acenar aos velhos e ter humildade. Essa audácia de buscar o novo, sem pisar no rastro, reacender as brasas. É o contraponto de ter prenda e filhos e ficar tordilho ao redor das casas. É o contraponto de ter prenda e filhos e ficar tordilho ao redor das casas. Este meu jeito de alçar a perna, de mirar ao longe o horizonte largo. É o contraponto de beber auroras quando ceva a alma pra sorver o amargo. Este silêncio que me traz distâncias, que me agranda o canto entre campo e céu. É o contraponto de acender o fogo, meço 1 metro e pouco da espora ao chapéu. Essa coragem de pelhar de adaga, de ser um gigante pela liberdade. É o contraponto de ajuntar terneiros, de acenar aos velhos e ter humildade. Essa audácia de buscar o novo, sem pisar no rastro, reacender as brasas. É o contraponto de ter prenda e filhos e ficar tordilho ao redor das casas. É o contraponto de ter prenda e filhos e ficar tordilho ao redor das casas. Essa coragem de pelhar de adaga, de ser um gigante pela liberdade. É o contraponto de ajuntar terneiros e acenar aos velhos e ter humildade. Essa audácia de buscar o novo, sem pisar no rastro, reacender as brasas. É o contraponto de ter prenda e filhos e ficar tordilho ao redor das casas. É o contraponto de ter prenda e filhos e ficar tordilho ao redor das casas. É o contraponto de ter prenda e filhos e ficar tordilho ao redor das casas. Prenda e filho ao redor das casas. Nas dobras do tempo, onde os séculos se entrelaçam, ergueram-se em 1830 as paredes de pedra e barro, que anos mais tarde seriam testemunhas do nascimento da imprensa revolucionária dos farrapos. A Casa de Garibaldi, como hoje é conhecida a singela residência, foi obtida às expensas do soldo de guerra auferido pelos italianos Luigi Rossetti e Giuseppe Garibaldi. Em 1837, a casa acomodou as oficinas do jornal O Povo, órgão oficial da imprensa da República Rio-Grandense. As prensas do jornal chegaram em Piratini, vindas do Uruguai por volta de 1837, por ordem do ministro da Fazenda, Domingos de Almeida. Nossos literatos ilustram que esses equipamentos teriam sido trazidos sob a força de juntas de bois. Além disso, pesaria sobre a obtenção desses equipamentos a moeda de sua paga, sendo que escravos teriam sido empregados com essa finalidade.
Um fato dolorido de nossa história que serve hoje de reflexão sobre esse horror, felizmente abolido em nossa pátria pela valorosa pena de Dona Isabel. O periódico, oriundo dessas prensas, teve sua primeira edição em 1º de setembro de 1838 e era publicado 2 vezes na semana, nas quartas-feiras e aos sábados, e se autodenominava Jornal Político, Literário e Ministerial da República Rio-Grandense. O jornal era redigido pelo carbonário italiano Luigi Rossetti, com colaboração do ministro da Fazenda Domingos de Almeida. Em 22 de maio de 1840, em razão da complexidade de operação e manutenção das oficinas do jornal, é publicada a edição número 160, encerrando assim as atividades da imprensa dos farrapos. Hoje, a casa segue sendo esteio para as memórias de nosso povo, abrigando em suas dependências a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e a Unidade Piratini da Fábrica de Gaiteiros. Ao ver no fundo da estância uma égua parindo, é um cruza de puro sangue que vem surgindo. Acerta as contas com a vida e pensa no seu destino, pois pode estar nascendo seu assassino. Lembranças de melenicrina soltas ao vento, da malgrada profissão que dá seu sustento. Mas no latifúndio divino não lhe tocou um quinhão, só resta dar montarias ao seu patrão. Outro não pensa, não sabe avaliar os chicoteios que sobram no ar, que se despencam em quem vive a domar, fazendo a vida apoiar. Mas na insistência da sina de ser ginete, pede sorte pois a doma é um joguete. Desce de um manda vir outro, segue a vida que abraçou, não teme golpe de potro, pois a própria vida já lhe golpeou. Outro não pensa, não sabe avaliar os chicoteios que sobram no ar, que se despencam em quem vive a domar, fazendo a vida apoiar. Vidas amarram ginetes, cordas amarram baguais, por isso domador e potro tem vidas iguais. Vidas amarram ginetes, cordas amarram baguais, por isso domador e potro tem vidas iguais. Vidas amarram ginetes, cordas amarram baguais, por isso domador e potro tem vidas iguais. Por isso domador e potro tem vidas iguais. Por isso domador e potro tem vidas iguais.
prédio construído em meados de 1800. É um fiel exemplar da arquitetura eclética. Pertencia ao comendador José Moreira Fabião, político, militar e influente comerciante local. Entre os anos de 1929 e 1949, serviu de moradia a Luiz Carlos Barbosa Lessa, folclorista, escritor, músico, advogado e historiador brasileiro. Ele escreveu cerca de 61 obras, incluindo contos musicais e romances. Lessa desempenhou um papel fundamental no processo de preservação e divulgação da cultura gaúcha. Aos 19 anos, em 1948, junto com colegas do ensino secundário, fundou o Movimento Tradicionalista Gaúcho, MTG, e o primeiro Centro de Tradições Gaúchas, o 35 CTG, definindo assim as características do que hoje é considerado o tipo gaúcho. Entre suas obras mais conhecidas estão o Rodeio dos Ventos, um épico sobre a vida do povo gaúcho, e Os Guachos, pelo qual recebeu um prêmio da Academia Brasileira de Letras em 1959. Além disso, em 1957, criou a popular toada Negrinho do Pastoreio. Me acende, Senhor, uma vela, e eu encontro o que perdeste. Não tenho sequer um nome, sou, quando muito, negrinho, negrinho do pastoreio. Mas sou perdão, humildade, fraternidade no amor. Eu sou fé, sou esperança, sou a procura de um rumo. Não tenho sequer um nome, mas eu sou mais que os teus teres, porque, simplesmente, eu sou. Negrinho do pastoreio, acendo esta vela pra ti e peço que me devolvas a querência que eu perdi. Negrinho do pastoreio, traz a mim o meu rincão. Eu te acendo essa velhinha, nela está meu coração. Quero rever o meu pago coloreado de pitangas. Quero ver a gauchinha brincando na água da sanga. Quero trotear nas coxilhas, respirando a liberdade que eu perdi naquele dia que me embretei na cidade. Que eu perdi naquele dia que me embretei na cidade. Queimando, aquecendo a tradição. Eu também na noite da vida enxerguei essa luz que vem do teu olhar. E agora
gauchinha, eu grito com todo fervor. Quero, 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 quero teu amor. Quero, 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 quero teu amor. Este meu jeito de alçar a perna, de mirar ao longe o horizonte é largo, é o contraponto de beber auroras quando ceva a alma pra sorver o amargo. Este silêncio que me traz distância, que me agrada um canto entre campo e céu. É o contraponto de acender o fogo, meço 1 metro e pouco da espora ao chapéu. Esta coragem de pelhar de adaga, de ser um gigante pela liberdade. É o contraponto de ajuntar terneiros, de acenar aos velhos e ter humildade. Nessa audácia de buscar o novo, sem pisar no rastro, reacender as brasas. É o contraponto de ter prenda e filhos e ficar tordilho ao redor das casas. É o contraponto de ter prenda e filhos e ficar tordilho ao redor das casas. Este meu jeito de alçar a perna, de mirar ao longe o horizonte é largo, É o contraponto de beber auroras quando ceva a alma pra sorver o amargo. Este silêncio que me traz distâncias, que me agranda o canto entre campo e céu. É o contraponto de acender o fogo, meço 1 metro e pouco da espora ao chapéu. essa coragem de pelhar de adaga, de ser um gigante pela liberdade. É o contraponto de ajuntar terneiros, de acenar aos velhos e ter humildade. Essa audácia de buscar o novo, sem pisar no rastro, reacender as brasas. É o contraponto de ter prenda e filhos e ficar tordilho ao redor das casas. É o contraponto de ter prenda e filhos e ficar tordilho ao redor das casas. Essa coragem de pelhar de adaga, de ser um gigante pela liberdade. É o contraponto de ajuntar terneiros e acenar aos velhos e ter humildade. Essa audácia de buscar o novo, sem pisar no rastro, reacender as brasas. É o contraponto de ter prenda e filhos e ficar tordilho ao redor das casas. É o contraponto de ter prenda e filhos e ficar tordilho ao redor das casas. É o contraponto de ter prenda e filhos e ficar tordilho ao redor das casas. Prenda e filho,
ao redor das casas.